Amém. Shalom Adonai, irmãos. É uma grande honra estar aqui novamente para dividir, né, o que foi estudado, que o Senhor veio me direcionando. Então, a gente vai estudar hoje, né? Eu fui comissionada a dar o estudo dos livros de Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas é muita coisa, né, para um dia só. Então, a gente dividiu, né, entre essa quinta e a próxima. Hoje a gente vai estudar Ageu e metade de Zacarias. Amém? Então, vamos contextualizar, né? Então, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles exerceram seu ministério após o exílio, né? A pastora ministrou ali Jeremias, o pessoal foi para o exílio. E aí, quando terminou o cativeiro, Deus levantou eles como profetas, né? Para falar com o seu povo. Né? Ageu e Zacarias, eles profetizaram na mesma época, foi em torno de 520 a.C., e eles estavam no período do reinado do rei Dario I, né? Rei do Império Persa. Eu estou tentando ver onde que eu boto meu papel aqui. Né? Ageu, ele profetizou, né? O ministério dele registrado foi em torno de 4 meses. Foi bem curtinho, para dar um alavanque ali para as pessoas despertarem. E Zacarias eu falo mais para frente. Então, vamos entender o que estava acontecendo. Vamos entender o cenário. Né? Nós tínhamos como governador de Israel Zorobabel, que ele era da linhagem real, e o sumo sacerdote era Josué. Né? Então, deixa eu ler o resuminho aqui. Em torno de 539 a.C., ao retornar do exílio, os israelitas começaram a reconstrução do templo. Contudo, após o assentamento da fundação, que a gente vê em Esdras 3:10, né, vou deixar registrado aqui caso queiram consultar, né, posteriormente, houve uma forte oposição e o trabalho no templo cessou, então só ficou com a fundação. Por volta de 520, né, um novo rei, Dario I, trouxe estabilidade ao Império Persa e essa nova situação política permitiu a reedificação de Jerusalém. Então, vocês tentem imaginar Israel no pós-exílio, né? Tudo devastado, né? A Babilônia tinha levado todas as suas riquezas, estava voltando aos poucos, né? As casas destruídas. Então, era uma situação difícil de se enxergar, né? Eu tenho uma observação aqui, que tá no livro de Esdras, esse retorno da reconstrução em 520, tá? Esdras 4:24. Só que depois desse retorno, o povo estava aparentemente apático, o povo estava espiritualmente apático, estava devagar, estava desanimado, estava abatido, né? E eles estavam, de certa forma, despreocupados com a sua relação com Deus, porque eles estavam negligenciando a reconstrução do templo. E no Antigo Testamento, o templo, ele representava a presença de Deus. Então, era como se o povo estivesse negligenciando o relacionamento dele com Deus. Eles não estavam dando a devida prioridade, né, para Deus. Eles estavam inventando desculpas, a gente já começa a ver no livro aqui, né, no versículo 4 do capítulo 1, a gente começa a ver que eles estão inventando desculpa, as suas casas já estavam reconstruídas e o templo ainda em ruína. Aqui, Ageu, ele fala que as casas já estavam estucadas. Eu não sabia que era estucada, né? Então, observando, né, pesquisando, eu vi que casas estucadas, vocês estão me ouvindo bem? Queria dizer para os irmãos que fiquem à vontade para comentar, para perguntar. Se eu não souber responder, a pastora está aqui. Tá bom? Então, fiquem à vontade. Então, casas estucadas indicam que elas tinham um telhado apainelado ou as paredes ricamente decoradas. As pessoas moravam em casas acabadas ou luxuosas, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. Né? No versículo 6, o Senhor, ele fala que o povo de Israel estava passando por dificuldades porque eles estavam negligenciando o Senhor, né? E como consequência dessa desobediência, o dinheiro se perdia. Eu vou pedir para alguém ler o versículo 6 do capítulo 1. E outra pessoa para abrir em Deuteronômios 20. O microfone tá por aí? Então, capítulo 1, versículo 6. Ageu?
Ageu. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. É como se o dinheiro se perdia, não sabia como, né? Você plantava, mas você não colhia o suficiente. Você se vestia, mas você não estava aquecido no frio. Então, é aquela questão de você não estar cumprindo princípios, sendo obediente à palavra. Então, é difícil, né, do Senhor prover, né? O inimigo tinha legalidade para estar agindo na vida. Nós aprendemos, né, no nosso curso que se a gente está desobedecendo, está em pecado, a gente está abrindo uma legalidade. Então, o dinheiro estava se perdendo, não estava havendo a prosperidade, né? E vou pedir para alguém abrir no Deuteronômio 28, 20. O Senhor, né, já tinha advertido o povo lá no deserto, né? Eu estou aqui revendo princípios com vocês. Deuteronômio 28, versículo 20. Tá, eu vou ler então. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a mão para fazer, até que seja destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O povo estava deixando o Senhor, né? Já estava no cativeiro porque deixou, né? Mas, aí vou ler agora o versículo 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Né? Então, são princípios que estão lá em Deuteronômio, está no Pentateuco, e o povo estava colhendo as consequências desses princípios que o Senhor já tinha determinado. Porém, vamos para o capítulo 30 de Deuteronômio, vou ler o versículo 1 ao 3. E será que, sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o teu Deus, e te converteres ao Senhor, teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Né? Que tremendo. Então, existem os princípios das maldições, mas o arrependimento, né, a conversão, colocar o Senhor como prioridade, já nos traz para a bênção novamente, nos coloca no nosso lugar como filhos de Deus, né? Hoje, né, temos esse privilégio. Então, o povo estava ignorando a preocupação mais importante da sua vida, estava colocando a vida espiritual, sei lá em qual lugar. Estavam vivendo esse errôneo princípio, e Cristo, mais tarde, ele vem nos ensinar a nossa prioridade em Mateus 6,33, quando ele cita para a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Continuando, Ageu fala sobre... O Senhor usa Ageu para falar sobre a primeira e a segunda vinda do Messias. Espera aí que eu... Desculpa, gente, eu estava na folha errada aqui, perdão. Vou voltar um pouquinho. Diante de tudo isso que Ageu falou, né, dos princípios, né, o povo, né, Zorobabel, Josué, o restante do povo que estava ali ouvindo as profecias, eles ouviram a voz do Senhor. E aconteceu uma coisa muito tremenda. Para mim, poxa, isso chamou atenção. No versículo 13 do capítulo 1 de Ageu, desculpa, versículo 14. Não, eu vou ler do 13. Então, Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. O Senhor disse através da boca dele: Eu sou convosco, diz o Senhor.
E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, o governador, né? E o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Gente, o Senhor liberou uma unção. Ele liberou uma unção. Eu sou convosco. E aquilo que foi liberado entrou e tirou o povo da apatia, da procrastinação, da frieza, da dureza, da desobediência. Então, o Senhor é convosco. Amém? O Senhor é convosco. Que nós possamos despertar naquilo que nós precisamos despertar. Em nome de Jesus. Né? No capítulo 2, né? O Senhor fala para o povo não se preocupar com as circunstâncias naturais, com o que eles estavam vendo, com a cidade em ruínas. Ele fala para o povo não se abalar comparando a suntuosidade do templo de Salomão e a simplicidade do segundo templo. Ele orienta, o Senhor Deus, orienta Israel a se esforçar e lembra novamente que está com o povo. A Jéssica ministrou no louvor aqui que as promessas do Senhor, né, não se acabam, e o Senhor estava lembrando isso. Eu tenho uma aliança com você, Israel. Eu tenho uma aliança contigo. Volte-se para mim e eu estarei contigo. Né? Então, ele estava lembrando, não desanime, eu estou com você. Assim como o povo saiu do cativeiro, eu tirei vocês da Babilônia. E aí sim são feitas promessas sobre a primeira e a segunda vinda do Messias. No capítulo 2, no versículo 7, ele fala: E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando da primeira vinda, né, do Messias. Né? Virá o desejado. Né? Ageu, né? Zacarias fala mais ainda, mas existem, né, figuras de linguagem para falar sobre a vinda do Messias. Né? E no versículo 6, já tem uma referência à segunda vinda. Eu falei o contrário porque eu primeiro falei da primeira e agora a segunda vinda. No versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. É uma dimensão cósmica, é o que vai acontecer na segunda vinda do Senhor, né? Tremendo. Ele já estava anunciando ali. Eu acho tão legal. E eu percebi uma coisa interessante. Na edificação do Templo de Salomão, Deus dá condições para estar abençoando Israel. Ele fala com Salomão, numa visão, que ele fala: se você me obedecer, se você me buscar, se você manter ali firmemente em obediência, eu vou colocar a tua posteridade, né? Enfim, ele dá condições para Salomão. Já nessa vez, ele faz uma promessa de grande glória deliberadamente, né? Intencionalmente, apontando para o resgate do Messias. Né? Eu gostaria de pedir que alguém lesse o versículo 9 do capítulo 2. A glória deste novo tempo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Né? Então, essa paz representa até a paz que nós teremos na eternidade, né? Com a vinda, o retorno do Senhor, de Cristo, a paz que teremos e que estaremos lá em nome de Jesus. Né? Continuando o livro, o Senhor faz indagações acerca de pureza e impureza, ele faz questionamentos. E ele afirma, o Senhor, que a adoração no templo não estava aceita. O coração do povo deveria estar em sintonia com os sacrifícios oferecidos. Por favor, leiam o versículo 14. Ageu transmitiu Versículo... Isso. esta é a resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Então, o Senhor está dizendo que as pessoas que o povo de Israel não estava fazendo a oferta da devida forma. E a gente vai ver isso lá em Malaquias. Né? Eu acho que Malaquias destrinchou essa questão aí das ofertas, da forma da oferta, né? Vai ser bem interessante. Veremos no próximo capítulo, né? Próxima quinta-feira. E assim, Deus determina que abençoaria o seu povo, mas ele deveria reconhecer que o Senhor é a sua fonte de prosperidade. Versículo 19. Alguém lê, por favor.
algum tempo, ainda alguma semente no cereiro? Até hoje a videira e a figueira e a romaeira e a oliveira não têm dado fruto, mas hoje diante de mim abençoarei vocês. Amém. O povo estava vivendo uma escassez, mas a partir daquele dia, o Senhor estava liberando a bênção. A bênção. O livro termina com uma menção ao juízo final das nações ímpias, quando o pai passar o trono para o filho como rei dos reis. Né? Jesus será o rei dos reis, estará no trono, reinará. O Senhor lembra que não havia se descuidado também do trono de Davi. Lendo esse livro, eu percebi que o Senhor, pelo menos na minha versão, ele fala muitas vezes, umas 4 vezes ou 5, aplicai o vosso coração. Isso me chamou a atenção. Né? Ele faça isso e aplicai o vosso coração. Faça isso, aplicai o vosso coração. Não tenha medo, aplicai o vosso coração. Isso me remeteu ao Shema, né? De todo o seu coração, para que a gente possa se entregar com sinceridade, para que a gente possa se concentrar. Ponde seu coração, né? Se concentre em mim, me coloque como prioridade. O Senhor chama, volte para mim, eu sou sua prioridade, né? Coloque empenho, se dedique, apliquem-se em mim, tenha um arrependimento genuíno, né? Então, eu posso dizer que é isso que o Senhor tem chamado, né, nesse livro e vai chamar em Zacarias, o arrependimento genuíno, que nós possamos nos dar conta de quem nós somos, nos arrepender, precisamos confessar, né, aquilo que precisa ser confessado, para que assim as bênçãos, a prosperidade, o relacionamento com Deus não tenha limite. Amém? Então, vamos para o livro de Zacarias. E o cenário é o mesmo, né? O povo tinha retornado, estava vendo a cidade em ruínas, tinham priorizado as suas casas, não tinham priorizado o templo do Senhor. E Zacarias começa juntamente com Ageu. A diferença, se eu não me engano, é que Ageu começou no 6º mês, eu não anotei isso, e Zacarias no 8º. O início assim foi no mesmo ano, mas diferença de poucos meses entre o ministério de um e outro. Ageu chegou primeiro e chacoalhou, né? Liberou a unção sobre o povo começou a reconstrução e Zacarias entrou nesse caminho, né? O significado do nome de Zacarias é Javé lembra, e é justamente a mensagem inicial do livro, né, de Zacarias. O Senhor lembra ao povo que ele é soberano e fiel à sua aliança. Zacarias, ele vem de uma linhagem... Ai, tem água. Que minha boca está ficando seca. Né? O Zacarias, ele é de uma linhagem sacerdotal. E assim como Ageu, ele chama Israel a um despertamento e a focar nas promessas do Senhor para o futuro. O livro de Zacarias, ele não é tão fácil assim. Ele tem muitas figuras de linguagem. Ele é um livro que precisa de muita revelação do Senhor. Então, eu vou tentar dividir com os irmãos o que eu consegui, né, aprender. Ele parece ser obscuro e difícil de ser compreendido. É um exemplo de literatura apocalíptica. O conteúdo é quase sempre transmitido por meio de visões e símbolos, descrevendo a consumação da história com figuras de linguagem. Um exemplo de outros livros apocalípticos são Daniel, Apocalipse e parte de Ezequiel. Obrigada. Então, vamos com o Senhor, né? Entender aí o livro de Zacarias. Os objetivos das profecias são, na sua essência, fazer com que os ex-exilados se voltassem para o Senhor e se purificassem de seus pecados, confortar e motivar o povo quanto à reconstrução do templo. Tem uma aplicação muito profunda do livro de Zacarias no Novo Testamento. A correlação da vida pessoal de Zacarias, atuando como sacerdote e profeta, contribui para o ensino, lá no Novo Testamento, de que Cristo é tanto sacerdote como um profeta. Já foi um indício, né, um presságio da atuação do ministério de Jesus. E o livro também contém
muitas profecias, mais ainda, né, que Ageu, sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Um resumo do livro seria: o Senhor, através de Zacarias, ele encorajou o povo a viver em santidade juntamente à reconstrução do templo físico. Vocês estão me ouvindo? Mas também os lembrou de que, na verdade, estavam construindo um reino futuro, muito além dos limites de Jerusalém, no qual o Messias realizará sua obra de libertação, redenção e reinará em poder. Então, Zacarias estava chamando o povo a algo além do que eles estavam vivendo no presente, a ter uma esperança, a uma fé de que viria o reino, né? Até hoje os judeus esperam isso, né? Os judeus que não são messiânicos estão esperando o reino. Tanto é que quando Jesus chegou, eles acharam que Jesus, né, quem reconhecia como Messias, que ele seria um rei político, né? Só que com a revelação do Espírito Santo, né, a gente foi entendendo, né, o povo, né, quem estava na época, que vai ser algo além, vai ser um reino espiritual, um reino que vai além do que a gente está enxergando. E o Senhor começa o livro chamando o povo para que volte. Alguém lê o versículo 3, por gentileza, do capítulo 1. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, volte para mim, e eu me voltarei para você, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor fala o tempo todo na palavra dele isso, né? E mesmo assim a gente... O quê? Faz o oposto. Então o Senhor novamente, com a longanimidade que ele tem, tornai para mim e assim eu tornarei para vós. Ele chama novamente o povo. E ele relembra a razão do povo ter estado no exílio. Eles não deram ouvido aos profetas, os primeiros profetas, à mensagem de abandonar os seus pecados, de se converter dos maus caminhos, das suas más obras. E existe uma advertência implícita, se a pastora concordar, que Deus pode fazer no presente lá do pós-exílio, o que ele já fez no futuro. Se vocês se afastarem de mim, eu dou um jeito de vocês acordarem de novo, né? E assim começam as visões noturnas de Zacarias. Existe um padrão nas visões. Zacarias descreve o que vê, pergunta o que significa e o anjo lhe responde. Pelo que eu entendi, todas aconteceram no mesmo dia. Né? Foram seguidas. E aí vamos para a primeira visão. A visão dos cavalos. Um resumo dela, porque se eu ler cada uma, né, vai ser bem extenso. Embora as nações inimigas parecessem fortes e seguras, Deus reconstruirá seu templo e fará Jerusalém prosperar. Versículo 17. Alguém lê, por favor, do capítulo 1. O último versículo dessa visão, ele, né, deixa entendido o objetivo da visão. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente. E o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher. É um consolo, é uma motivação para o povo não desistir, não desanimar, porque por mais que os seus olhos estivessem vendo ruínas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não desanime. Eu vou reconstruir Jerusalém. Persistência. Amém? Um fato interessante nessa visão é que no versículo 12 e 13, alguém lê para mim, por favor? Nesse mesmo capítulo. Então o anjo do Senhor respondeu, Senhor dos Exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. Vocês perceberam que o anjo
conversou com o Senhor dos Exércitos. E aí o Senhor respondeu. Durante essa visão, o profeta ele ouve esse diálogo, e esta pode ter sido uma conversa entre Deus Filho, pré-encarnado, e Deus Pai, né? Isso faz uma alusão de Jesus como nosso intercessor. Em Hebreus, Paulo diz, alguns creem que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Mas o autor de Hebreus, né? Fala que o Senhor Jesus está constantemente intercedendo por nós à direita do Pai. Então já existe, né, esse diálogo. O Senhor já mostra no Antigo Testamento esse papel do Senhor, né, como intercessor. Interessante, né? E aí eu pulo para a terceira visão, a visão do cordel de medir. Essa palavra aí que você disse, no versículo 12, então o anjo do Senhor, porque toda vez que você vê na Bíblia essa expressão, o anjo do Senhor, não é um dos anjos comumente, é uma teofania, é o próprio Jesus. O anjo, né? O anjo do Senhor, como se refere a uma teofania, então é o próprio Senhor Jesus mesmo. Aleluia. Aleluia. Só para confirmar. Amém. Então, na terceira visão, a visão do cordel de medir, né? Zacarias vê um homem que está fazendo medidas, né? O que você está fazendo? Medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Então, o Senhor está anunciando, né, no decorrer dessa visão, que haverá plena restauração, novamente, plena restauração e bênção para o povo da aliança, assim como para o templo e a cidade santa. Vamos para a quarta visão, que também foi muito tremenda, que mexeu muito comigo, a visão do sumo sacerdote. Né, o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. É um paralelo, uma semelhança ao que aconteceu com Jó, né? Porque Satanás... Vamos ler. Eu estou adiantando, né? Capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Eu vou ler. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou ao que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e os vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Olha que tremendo, né? Satanás estava acusando ele porque ele estava de veste suja, né? O sacerdote ele estava representando o povo. Mas eu também não duvido que o sacerdote como pessoa estava em pecado, estava em erro, né? Então estava representando as duas coisas, ele como pessoa, né? E o povo de Israel que estava sujo. Mas o Senhor ordenou tirar-lhe as vestes sujas e colocou vestes novas. Gente, foi isso que Jesus veio fazer por nós, né? Então, a substituição das vestes imundas de Josué por vestes cerimoniais fazem alusão à obra de Cristo. Mediante a sua morte expiatória, Jesus retira de nós as vestes sujas e reveste-nos de sua própria justiça. Assim, podemos nos achegar a um Deus Pai, justo e santo. Jesus será no livro e foi para nós o nosso Goel. Amém. Na quinta visão, é a visão do castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. Né? Por mais que exista um significado assim óbvio, eu acho que tem muito mais nessa visão. Eu não consegui pescar, mas essa visão para mim soou muito profunda. Né? Então, o que eu consegui pescar, eu vou, né, dividir com os irmãos pesquisando também, né? O Senhor encoraja os judeus a reedificarem o templo. Ao serem... Talvez seja melhor eu falar um pouquinho da visão. Versículo 2 do capítulo 4. E me disse: que vês? E eu disse: olho
e eis que um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A luz do candelabro no tabernáculo representa o esplendor de glória do Senhor, na consagração e no serviço santo do povo de Deus, obra que só é possível realizar a contento, a obra de Deus e a consagração, né, através do poder do Espírito de Deus. E esse versículo, né, final do versículo 6 é bem conhecido. Eu não sabia que era desse livro, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, seria o Senhor que completaria a obra. O povo estaria com os seus braços, né? Ao homem cabe o possível, mas ao Senhor o impossível. Então, era o Senhor que ia restaurar de forma plena, em todos os sentidos, a nação, o povo e o reino, né, do Senhor. Vamos para a sexta visão. Na sexta visão, né, do rolo voante, são citados 2 pecados: furtar e jurar falsamente, que também nós vamos abordar sobre essa questão de jurar falsamente, de juízos incorretos lá no livro de Malaquias. Então, está bem relacionado, né, um livro no outro. E esses 2 pecados representam a quebra de toda a lei. Deus enfatiza juízo severo para aqueles que desobedecerem aos preceitos da lei do Senhor. E aí eu vou para a sexta visão. Desculpa, 8ª visão. Na 8ª visão, dos 4 carros, o Senhor é poderoso e soberano sobre todo o mundo. Vou ler o versículo 7. Do capítulo 6. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante e andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Né? A visão sugere de juízo divino. Estou falando rápido, perdão. A visão sugere juízo divino sobre as nações gentias, e os cavalos procuravam ir adiante para levar esse juízo por toda a parte. Foi bem rápido. Eu vou... Talvez demore nesse momento aqui, né? Eu me planejei para fechar, né, o estudo de hoje até agora, fechando as 8 visões. Mais para frente, né, há muitas profecias sobre a primeira e a segunda vinda, profecias que são muito citadas no Antigo Testamento mesmo, muitas coisas Jesus tinha que cumprir porque foi prescrito em Zacarias, né, por exemplo, a questão dele entrar com um jumentinho na cidade, né, o Senhor, Jesus fala, porque é necessário cumprir as Escrituras. Então, muita coisa que Zacarias vai profetizar a partir de agora, né, vai ser confirmado, cumprido pelo Senhor Jesus. E nesse momento de estar estudando isso, muito sobre arrependimento, sobre persistência, sobre fé no Senhor, sobre endireitar os seus caminhos, esses livros mexeram muito comigo, foram muito especiais para mim. Eu agradeço a oportunidade e eu tenho refletido esses dias sobre isso. Hoje, bem pela manhã, eu tive um sonho, que eu posso dizer que foi uma visão. E eu acordei muito reflexiva e já foi gerando um arrependimento dentro de mim, porque no sonho eu já estava com esse arrependimento. Eu preferi anotar para não esquecer os detalhes, né? E eu escrevi um textinho aqui. Essa semana, a pastora postou um papo reto sobre o dia do Senhor. Isso já foi mexendo comigo, porque tinha tudo a ver
com o que está sendo dito aqui em Ageu e mais ainda em Zacarias, que virá o dia do Senhor, que haverá o grande avivamento antes dessa vinda do Senhor, o Espírito será derramado, cabe a nós guardar ou não esse óleo, né? Então isso já foi confirmando, o livro já foi confirmando, né? E a Rebeca me contou essa semana que no dia que a pastora postou o vídeo, ela também sonhou com a volta de Jesus, né? E nossa, isso não tem como ser à toa. O dia que a pastora postou no canal é o dia que você sonhou, não tem como. E hoje, no dia que eu ia dar o livro, eu tive um sonho. Eu estava em uma festa. Parecia ser um churrasco. De repente, alguém derruba no chão uma pedrinha brilhante, envolvida como se fosse um papel alumínio. Eu entendo quando nas visões eles falam muito como se fosse, né? Porque às vezes você não viu claramente, mas você tem a sensação que é aquilo, então você fala como se fosse, né? Quando as pessoas olharam melhor para aquilo que caiu, parecia um diamante que brilhava muito. Nos foi passada para as pessoas que estavam ali uma mensagem em espírito. Eu digo espírito, pois ninguém nos falou, mas de repente sabíamos o conteúdo dela, depois dessa cena. A mensagem era: deveríamos nos arrepender pela vida que estamos levando, clamar a Deus, nos voltar para Deus, para que saíssemos da condenação eterna e viver a vida eterna com o Pai. Desfrutar dessa maravilha que nós vamos desfrutar em nome de Jesus, né? Então, após essa mensagem, eu me vi aos prantos, movida por uma dor, movida por um arrependimento. Eu observei que o lugar era diferente e todos que estavam lá receberam essa mensagem. O lugar era claro, sem carros, sem trânsito, sem compromissos do dia a dia, como se fosse o céu, mas não era. Eu não sei explicar. Era um ambiente fora, era uma realidade fora da nossa. Era um lugar muito claro. Mas, além de não estarem arrependidos, eles, as pessoas, me olharam com olhos julgadores. E muitas vezes eu disfarçava para chorar. Porque eu tinha medo do que eles poderiam fazer comigo. A ira deles era muito grande. Então eu me arrependia escondida, disfarçando, né? E tentando refletir, esse foi o sonho, e tentando refletir sobre o sonho, eu posso dizer que eu tive uma interpretação, mas eu tenho certeza que alguém pode complementar, alguém pode ter, o apóstolo, a pastora pode ter uma revelação completa disso. Mas o que eu entendi foi que o Senhor me colocou num lugar sem atividades diárias para me mostrar o que deveria ser minha prioridade. Um lugar que parecia ser o céu, a igreja. Era um céu, mas não era. O céu que nós temos aqui é a igreja. A congregação era uma amostra do céu, ou deveria ser. A festa antes da mensagem, o churrasco que parecia ser, era o mundo. Eu disfarçava o meu choro porque eu estava me preocupando com a opinião dos meus próprios irmãos. Eu estava limitando o agir do Espírito Santo porque eu poderia parecer louca. Não me importa, né? Eu ia ser julgada, seja qual for o rótulo. Fora da casinha, né? As pessoas não estavam enxergando aquilo com bons olhos, apesar de terem recebido. Mas muitas vezes eu estou no lugar daqueles que olham com olhares julgadores, que ao invés de me concentrar em me arrepender e buscar a face do Pai, eu estou prestando atenção no que o outro está fazendo e tentando achar se é certo ou errado o que o outro está fazendo. Nós precisamos pregar as boas novas para o mundo. Deus deseja que nós sejamos um Goel,
por onde passarmos. Mas a visão foi um conflito entre aqueles que receberam a mensagem. O Senhor está dando uma mensagem para a igreja, primeiramente. Tudo isso me remete à mensagem Movidos pela Eternidade. Nossas escolhas em 70, 80, 100 anos vão ditar a nossa eternidade. Vocês já pensaram nisso? Que a vida é uma só? O diabo ele quer inventar que existem várias, mas é uma só. E nós seremos julgados pelo que fizemos, pelo que não fizemos e pela motivação que nós fizemos, né? E à luz do chamado que Deus tem para nós, porque o Senhor, ele fala lá em Salmos, se eu não me engano, que ele escreveu que ele tem para nós os nossos dias. Então, e só tem como a gente, né? Não vou dizer que é a única forma, mas a forma que a gente tem de saber o que Deus escreveu para nós, o que Deus desejou para nós, é através da oração, é através da leitura da palavra, porque a palavra é viva. O Senhor está falando algo ali que já aconteceu, mas o Senhor tem algo de forma personalizada para nós. Então, que nós possamos buscar a Deus o que Ele tem para nós, porque muitas vezes nós estamos fazendo o que nós achamos que Deus quer, mas não é o que Deus quer. Então, se a gente estiver fazendo o que a gente acha e não o que a gente perguntou para Deus, infelizmente estaremos com a motivação errada e isso lá será queimado como palha. Então, que nós possamos ter obras feitas de ouro, que nós possamos estar fazendo que as nossas ações estejam alinhadas com o que Deus deseja para nós. Então, que nós possamos perguntar para Deus todos os dias: Pai, o que você desejou para mim hoje? O que você gostaria que eu fizesse hoje? Como eu posso te agradar? Como eu posso te obedecer? Essa mensagem do Movidos pela Eternidade, se vocês quiserem procurar na internet, procurem. Porque é um divisor de águas. Você vai buscar não olhar para dentro de você, e sim para Deus, e sim para a eternidade. A salvação é uma porta de entrada. A salvação não é o ápice da vida com Deus, não. É só a porta de entrada. Existem bênçãos, existe um relacionamento, existem recompensas aqui e lá, o galardão. Existe algo muito maior. E eu quero contemplar isso. Que nós possamos desejar contemplar isso. Eu quero viver, que nós possamos desejar viver mais ainda com Deus, mergulhar mais profundo, a Jéssica ministrou, mergulhar mais profundo ainda na vida com o Senhor, porque Ele nos criou, Ele é nosso Pai, e é somente nele que nós estaremos plenos. Então, essa visão, esse sonho de vida com a igreja, é muito tremendo mesmo. Espero que os irmãos tenham entendido um pouco dos livros e semana que vem a gente tem mais. Amém?